Oi, tudo bem? Aqui é a Bárbara Bueno, você tá no canal Sentido Literal e eu desejo que você seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Aqui nesse canal eu posto dicas de escrita e de leitura, então fica à vontade aí, beleza? Nesse vídeo eu quero falar sobre construção de mundos fantásticos, ok? Se você é um escritor que curte o gênero de fantasia e tá a fim de se aventurar nele, esse vídeo foi feito especialmente para você. Então, sem mais delongas, vamos conferir 5 dicas de ouro para você começar a construir o seu mundo? Primeiro, planeje o seu mundo. Criar um mundo sólido que as pessoas vão acreditar de fato é um processo bem complicado e difícil. Isso é fato. Vai exigir muito da sua criatividade. Então, para começar, para te ajudar, você pode pensar no seu mundo de uma forma mais técnica. O que eu quero dizer nisso? Você pode se fazer algumas perguntas como: qual é o limite físico do seu mundo? Qual é o clima predominante? Qual é a quantidade de água ou de oxigênio? Quais são as condições de vida nele? Como é a vegetação? Ela é uma só ou ela varia de acordo com o território? E para te ajudar nesse processo de definir o físico do seu mundo fantástico, eu recomendo que você rascunhe. Sério, desenhe, faça alguns rascunhozinhos, tipo um mapa mundi de como você imagina esse mundo. Afinal, mesmo que o seu mundo seja fictício, seja fantasioso, é muito interessante ter algumas limitações para que ele seja mais real, mais concreto, ok? Segundo, regras e leis. Não é só porque a gente tá falando de fantasia que vale de tudo não, viu? Não é bem por aí. Todos os mundos, independente do grau fictício, independente do grau da fantasia que você vai utilizar, precisam ter limites, regras e leis também. Por exemplo, no nosso mundo, a gente tem as leis da física, que é a gravidade, por exemplo, e os seres humanos têm limitações, que nem a gente não pode atravessar a parede nem sair voando a hora que a gente quiser. Infelizmente, né? Seria legal. Então, a gente tem limites no nosso mundo também, e é em pontos como esse que você precisa pensar no momento que você estiver criando o seu mundo fictício. Show! E para fazer isso, você pode fazer algumas perguntinhas como: quais são as leis do seu mundo? O seu mundo se baseia nas regras do nosso mundo real ou ele é inteiramente criado? Quais são as limitações naturais do seu mundo? O que é possível e o que não é possível acontecer dentro do seu mundo? Tudo isso precisa ser pensado no processo de criação do seu mundo. Porque por mais que ele tenha fantasia, por mais que você imagine e crie coisas novas, você precisa ter limites para convencer as pessoas e entregar a verdade para elas, entendeu? Saber todas as regras do seu mundo permite que você tenha consistência, que você tenha coerência nas informações, que você não se perca e nem deixe nenhum tipo de furo ou falha no meio da sua história, e sempre respeitando os limites da sua própria fantasia. Terceiro, construção dos personagens da fantasia. Ligado com a última dica que eu acabei de dar sobre leis e regras, a gente vai falar sobre a construção dos personagens. Já não é de hoje, já não é só desse vídeo que eu falo que o personagem é uma das coisas, se não a coisa mais importante no enredo de uma história. Isso porque é com o seu personagem que o leitor vai passar toda a trama, todos os conflitos, é com ele que ele vai enfrentar tudo isso. Então ele precisa ser um personagem bom, convincente, independente se seja do mundo fantasioso ou real. Na fantasia ou em qualquer outro gênero, é a sua responsabilidade apresentar personagens fortes e concretos. Isso quer dizer que se você vai trabalhar com superpoderes e magia, as limitações de cada personagem precisam também estar bem esclarecidas para o leitor e respeitar os limites de cada um deles. Você pode se fazer algumas perguntinhas como: quantas raças vão existir no seu mundo? Quais serão as habilidades de cada uma delas? Quais são as limitações do seu personagem? Quais são as fraquezas dele? Quais são os pontos mais fortes que ele tem? Com essas respostas você consegue criar um personagem fiel ao seu próprio mundo. Trabalhar com pontos fracos e fortes é uma boa estratégia para você inserir conflitos no decorrer da história, então explora bastante essa parte. Quarto, construção social e política da fantasia. Mesmo no mundo fantasioso, é interessante você se preocupar com pontos como o social e a política do seu mundo. Afinal, porque independente do quão radical seja uma raça ou um grupo de pessoas, sempre é preciso ter leis, regras que precisam ser respeitadas, senão vira bagunça. Essas leis podem ser impostas por um líder, por uma organização, por um governo, enfim, algum modo ali de deixar algumas leis sociais pré-estabelecidas. Claro que nada do que eu listei aqui é uma regra, porém, se você quer trazer mais veracidade para sua história, é importante você se preocupar com pontos como esses. Essa é uma boa forma da sua própria fantasia não fugir do seu controle e você conseguir entender como as coisas funcionam ali dentro.
Então, uma dica legal é pensar, de repente, em hierarquia de raças, em realidade econômica ou divisão de classes sociais ou divisão por raças, idiomas diferentes, culturas diferentes. Tudo isso precisa ter dentro do seu livro fantasioso, até porque no mundo real a gente tem isso, a gente tem culturas diversas, idiomas diversos e isso é natural quando você está falando da construção de um universo, do mundo inteiro. Então, leve em conta tudo que for relevante para deixar o seu mundo mais concreto e mais de um jeito que o seu leitor realmente vai entrar na história de cabeça, beleza? Quinto, cuidado com o enredo. Nem toda a fantasia do mundo sustenta uma história se ela não for boa. Por isso, certifique-se de ter uma trama interessante, com conflitos interessantes e personagens bem construídos, tá bom? Além disso, você precisa ter muito cuidado no momento de inserir o seu leitor nesse mundo recém-criado. E por quê? Você precisa deixar essas possibilidades dentro desse novo mundo o mais claro possível desde o começo da história. O que eu quero dizer com isso? É que não é legal você apelar para invenções sem sentido no final ou no meio da história, que nunca foi apresentada antes só para tirar os seus personagens de alguma situação. Por exemplo, não é tão interessante você criar um monstro ou um super deus salvador no meio do nada, absolutamente sem motivo nenhum, só para tirar os seus personagens de uma situação. Não é só porque o mundo é seu que você pode fazer o que você quiser, sabe? Você tem que respeitar esses limites pra ficar mais real, pra ficar mais interessante. Senão, quem estiver lendo vai achar aquilo muito forçado e pode até perder completamente a experiência positiva que ela estava tendo até ali, ok? Bom, era isso que eu tinha pra trazer pra vocês sobre criação de mundo fantástico. Com certeza tem muito mais dicas aí pela internet, sites, enfim. Mas aqui eu fiz um compiladinho de tudo que eu tinha lido e tentei passar de uma forma mais clara. Se ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma dica que gostaria de compartilhar com a gente também, é só deixar nos comentários, eu vou adorar trocar uma ideia, responder você, enfim. Tamo aí. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal para receber os próximos conteúdos e eu te vejo numa próxima.